Valinhos, São Paulo. Em um caso que abalou a comunidade, Agnaldo Roberto Betti, um proeminente pastor da Assembleia de Deus Ministério Belém, foi preso em flagrante nesta quarta-feira, 3, por compartilhar pornografia infantil. A operação, conduzida pela Polícia Federal e pela Polícia Militar, surpreendeu Betti em sua casa no Jardim Santo Antônio, Valinhos, enquanto acessava os conteúdos ilícitos. O pastor, de 58 anos, que acumula 457 mil seguidores nas redes sociais e oferece lições bíblicas em um popular canal no YouTube, tentou desesperadamente deletar os arquivos quando foi abordado pelas autoridades, mas não teve sucesso. Esta não é a primeira vez que Betti se vê envolvido nesse tipo de crime. Ele já havia sido indiciado anteriormente em 2024 pelo mesmo delito, mas continuou a adquirir e compartilhar vídeos e imagens de violência sexual contra crianças e adolescentes. A prisão faz parte da Operação Escudo da Inocência, uma iniciativa das forças policiais para proteger crianças e adolescentes de abuso sexual. Segundo a Polícia Federal, este é o primeiro flagrante de compartilhamento de pornografia infantil na região metropolitana de Campinas, destacando a gravidade e a importância da operação. Após a prisão, Betti foi levado à delegacia da Polícia Federal para os procedimentos legais e, em seguida, será transferido para o sistema penitenciário, onde aguardará os trâmites judiciais na 9ª Vara Federal de Campinas. O caso chocou a comunidade local e os seguidores de Betti, que agora se veem confrontados com a sombria realidade das ações de seu líder espiritual. A confiança depositada no pastor foi brutalmente abalada, levantando questões profundas sobre a integridade e a verdadeira natureza daqueles em posições de liderança e influência. Verificou-se que efetivamente ele acessava, compartilhava e tinha então vínculo com esses arquivos de abuso sexual infantil. Tudo isso foi possível porque ele baixava os arquivos, ele já baixava os programas para realizar o acesso a esses arquivos e apagava. E nessa perícia foi possível verificar que ele apagava por volta na madrugada. Então, esperando que a gente fosse chegar às 6 horas da manhã, ele vinculava que não seria pego. Então, por isso, hoje, o cumprimento do mandado se deu num período diferente e, efetivamente, nós encontramos ele no momento da busca e da prisão, realizando o compartilhamento de arquivos com abuso sexual infantil. Ele está sendo preso, então, em flagrante delito pelo compartilhamento e posse de arquivos com conteúdo de abuso sexual infantil, além da prisão preventiva que já tinha sido decretada efetivamente por todos esses crimes que ele perpetuou, que a gente verificou desde maio de 2023 até agora, até abril de 2024. Infelizmente, as pessoas que cometem esse tipo de delito são aquelas próximas a nós. Então, ficar atento com os filhos e filhas e com quem você deixa as suas crianças, porque, infelizmente, qualquer pessoa pode ser capaz de realizar esse delito. Quando então a polícia chegou, Vitão, como eu disse, ele tentou apagar rapidamente, ficou assustado com a chegada da equipe da Polícia Federal, não conseguiu apagar, então foi pego em flagrante. O local onde ele via esses vídeos, baixava, né, tinha o computador, o smartphone que usava para acessar esses aplicativos e também esses materiais de fotos e vídeos, é em uma sala, um quarto da casa dele, que muito provavelmente a esposa não tem tanto acesso, né, não tinha tanto acesso como ele, porque além dele ser pastor em algumas igrejas pelo Brasil, né, ele não era somente de uma cidade, ele morava em Valinhos, mas ele não tinha, né, mora em Valinhos na verdade, desculpa, mas ele não tinha essa relação direta só com as igrejas da cidade de Valinhos, então ele percorria o Brasil pregando essas mensagens religiosas. Só que paralelo a isso, Vitão, ele também tinha tem um canal no YouTube com quase 500 mil de seguidores, que então ele mostrava diariamente, pregava palavras, inclusive nós temos o vídeo que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, pregava palavras, então era uma sala que ele utilizava para fazer esse tipo de conteúdo, para o Instagram, né, para as redes sociais, para o YouTube, então era como se fosse um escritório, dizemos assim, então quem tinha mais esse acesso era ele, então muito provavelmente a esposa nem imaginava, muitas vezes ele
ele poderia estar acessando esses vídeos, esses conteúdos com pornografia infantil, e a esposa muito provavelmente está achando, né, está querendo, acreditando que ele estava então gravando esses vídeos e esses materiais para as plataformas sociais, YouTube. A gente inclusive tem um vídeo onde ele está pregando, né, recomendando, dando 7 recomendações a jovens, e a gente vai ouvir e dá para entender um pouco como era essa sala onde ele utilizava para fazer esse trabalho, pregando a palavra da religião, mas também utilizava para cometer esse crime. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, você está no canal EBD, um canal de bênção para você. Eu sou o pastor Aguinaldo Betti, nós estamos aqui para o início do 3º trimestre de 2024. Na lição dos jovens estaremos abordando Na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. Foge dos desejos da mocidade. Tiago disse: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá. Mas nos pecados relacionados à imoralidade sexual, quem foge somos nós. Procura apresentar-te a Deus aprovado, ou seja, procure ter a aprovação de Deus, ser fiel e estar no centro da vontade de Deus. Ele então compartilhava, Vitão, essas mensagens, né, com moralidade, bons costumes aos fiéis que então seguiam ele no YouTube e nas outras plataformas digitais, plataformas sociais. Inclusive eu entrei hoje pela manhã nesse YouTube para entender um pouco mais esse tipo de conteúdo que ele pregava, que ele passava para os fiéis, e muitas pessoas estão revoltadas vendo todas essas notícias, e ele, querendo ou não, era um líder religioso, então muitas pessoas confiavam, aplaudiam e não imaginavam que ele cometia esse crime, né? Então, muito complicado, e as penas para esse crime podem chegar até a 10 anos. Só para entender, para que vocês entendam, quando a Rafa fala, importante o que ela disse, é um líder religioso. O líder religioso, aquele que prega a palavra de Deus, seja em qual religião for e quais circunstâncias forem, ele carrega uma responsabilidade das maiores que um ser humano pode ter. Não dá para você falar uma coisa e viver outra. Isso é hipocrisia. E tá cheio de gente, a gente convive com um monte de gente assim, que fala uma coisa e faz outra. Totalmente hipócrita isso. Eu, pelo menos, não aceito. E outra coisa, né? Caráter, para mim, vem de berço. Caráter não se desenvolve ou desvirtua durante a vida. Você nasce com ele e ele vem de berço, ele é ensinado pelos seus pais. Então, já começa por aí. Eu coloco assim num ponto nessas situações. Então, quando você é o líder religioso e assume essa alcunha para você, essa responsabilidade, é porque você vai levar uma palavra de Deus, uma palavra de conforto, de fé, uma palavra que uma pessoa que esteja passando por um momento difícil acredita. E aí, quando uma pessoa vê que, na verdade, aquele que estava ali, que ela olhava de uma forma como referência, é um charlatão que compartilhava e foi em flagrante preso compartilhando pornografia infantil, de certa forma abala a fé dessas pessoas. E aí, se eu posso falar de um conselho, entendam que essas pessoas não representam a palavra de Deus.